conheço um colega jornalista, viu? Vou entregar ele aqui não, mas eu vou dizer que ele é bem altão. Gente boa. Abraço, Magno Wendel. Não pode ver sangue. Quando tem uma pauta que ela não é mopa, era uma agonia para fazer. Seja em um simples acidente doméstico, até mesmo no momento de fazer exames médicos. Mas por que esse tipo de desmaio acontece? Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, como é a sua relação com o sangue, meu filho? Tranquila, viu, Renata? Evita? Eu, pelo menos, não tenho problema nenhum, mas eu também lembro de uma colega dos tempos de ensino fundamental, que as aulas de biologia para ela eram um terror, né? Quando o professor colocava lá no quadro um slide com alguma imagem que tinha sangue, aí já viu, né? Começava a suar frio, passava mal mesmo, né? Esse é um problema que muitas pessoas têm, uma espécie de fobia, né? A gente conversa agora sobre esse assunto aqui com a professora Kelly Pessoa, que é coordenadora do curso de enfermagem da Uninassal Caruaru. Professora, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Tem uma explicação para esse tipo de situação ou não? Toda ansiedade, né, tudo aquilo que ele causa transtorno tem sim uma explicação. A hematofobia, como é conhecida, esse medo excessivo de sangue, é como as outras fobias, como a pessoa que tem medo de insetos, medo de cobra, medo de altura, medo de voar de avião, são as fobias, né? É o medo que já chega no estágio patológico. O medo em si é uma forma de proteção inata ao ser humano. A gente tem medo de queimar a mão no fogo, é uma forma de proteção, senão a gente botava lá a mão em coisas quentes, né? Mas quando isso passa a ser de uma forma exagerada, que impede você de fazer algum determinado procedimento que seria necessário, impede, por exemplo, você de ir numa coleta de sangue, né? Impede você de se tiver algum corte, chega até a síncope, que é o desmaio, aí isso daí já passa do medo normal protetor para a fobia, né? E a fobia pode atrapalhar, mas ela é uma doença, não é frescura. Como as pessoas dizem, a fobia é uma doença. E tudo que é doença, ela merece e precisa ser tratada para evitar essas coisas funcionais da vida normal. Existem meios para evitar esse tipo de situação, de chegar ao ponto de um desmaio, por exemplo? Existem algumas técnicas que você pode fazer, tipo, vai coletar o sangue, então desviar a atenção, se vê o sangue, alguém com sangramento, você assim, tentar não fixar naquilo, não olhar naquilo, já pensar em outra coisa para fazer, e assim, isso são medidas paliativas. De tratamento mesmo seria terapia mesmo, e aí vários tipos de terapia, inclusive a hipnose, para descobrir de onde se originou esse medo exagerado. E como a gente conversava, assim, às vezes é coisa nada a ver. E aí tem um caso bem clássico na literatura, que é uma moça que tinha fobia a gatos. E aí, fobia a gatos, e ela não conseguia remeter, e aí fez um tratamento terapêutico via hipnose, e descobriu que ela era refugiada de um país, né? E aí, no momento de ser refugiada desse país, ela vinha dentro de um barco, com a família, e o gato da família vinha no barco também. E aí, lá, para ela não se concentrar naquele momento tão angustiante, tão ruim, no medo, né, de se afogar, toda aquela situação, ela começou a direcionar o olhar para o gato. E, de repente, por algum motivo mais na frente, ela já na vida adulta, desenvolveu fobia a gato, que não tinha nada a ver com gato. Era, na verdade, o gato remetia ela àquela situação angustiante porque ela passou. Então, assim, uma terapia para quem tem essas fobias exageradas é importantíssima, até para descobrir qual é a fonte desse problema. E descobrindo qual é a fonte, você pode realmente chegar ao tratamento e não ter mais essa fobia. Também não ter esse receio, essa vergonha de saber procurar ajuda, né? Pedir ajuda. É claro, assim, a gente tem que entender que as doenças psicológicas, aquilo que nos causa angústia, podendo levar até uma taquicardia, um desmaio, uma hipotensão, elas são doenças. Já chegou o tempo da gente tratar o sentimento dos outros como frescura. A gente tem que entender que os sentimentos dos outros são originários de alguma doença e que as doenças psicológicas, elas, embora não visíveis, elas existem. E a fobia é mais uma alteração psicológica. Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com Kelly Pessoa, coordenadora do curso de enfermagem da Uninassal Caruaru. Pois é, Renata, o ideal é procurar ajuda quando isso começa a atrapalhar a sua vida, né? Quando ultrapassa ali um limite, uma normalidade, tem que procurar uma ajuda especializada para cuidar disso aí. Eu volto com você. Perfeito, obrigada, Patriota. 10 horas e 20 minutos, confira as tendências.